Agora eu vou falar também de 4 outras desvantagens, né, em alugar. Como eu disse, né, não tem interesse algum aqui comercial de falar o que é melhor ou pior para você, não. Aí é você, cabe a você, melhor do que ninguém, junto com sua família, tá avaliando, mas trazer sim a informação aqui, o conhecimento na prática. Então, vamos falar agora de 4 desvantagens em alugar. Primeira desvantagem em alugar o imóvel. Revisão contratual, então o aumento normalmente que existe todo ano do aluguel. Então, normalmente, aí depende nos Estados Unidos e em alguns países, essa revisão contratual pode ser de 2 a 3% do valor da alocação por ano, mas, né, no mundo como um todo, inclusive aqui no Brasil, esse valor aumentou muito, em especial nos últimos 2, 3 anos em função da pandemia. Então nós estamos falando de alguns contratos de que esse número chegou a 20%. Esse número que eu me refiro é reajuste contratual. Então a primeira desvantagem em morar de aluguel é o reajuste contratual anual, que pode ser muito alto, impactando realmente no orçamento como um todo e até mesmo, né, nos seus gastos e despesas. Segundo ponto, dependência do dono do imóvel. Então, a segunda desvantagem em morar de aluguel é dependência do dono do imóvel. Você pode estar morando lá, a maioria dos contratos traz em torno de 30 dias você ter que sair, ou então traz um período de carência, 12 meses, 14, 18 meses de cumprimento do contrato. Após aquilo, pode qualquer uma das partes pedir o imóvel com 30 dias e você que está morando de aluguel ter que sair daquele imóvel. Então essa é um desconforto realmente que muitas pessoas falam desse ponto de atenção, e que por isso aí a gente trouxe nessa pesquisa geral como segunda desvantagem em morar de aluguel. Isso aí, a turma está botando aí o dinheirinho indo embora, né? Então realmente é um ponto de atenção. Terceira desvantagem em aluguel, impossibilidade de alterações do imóvel, né? Então, quando você tem ali um contrato de locação, muitas vezes você não tem aquela autonomia como se fosse num imóvel seu, num imóvel próprio, como a turma colocou no início aí, né? Quem mora no imóvel próprio pode fazer o que quiser com aquele imóvel, né? No caso de locação, não é bem assim. Essa, então, é uma desvantagem considerável também. Você não consegue fazer muita coisa, né? Dependendo do que você faz, você até consegue negociar com o proprietário, né? De compensar um pouco no custo, na locação. Muitas vezes não consegue, o proprietário não concorda, então você vai ter um custo ali muito seu, além da locação mensal. Enfim, então essa é a terceira desvantagem em morar de aluguel. Beleza até aqui? Vamos para a quarta desvantagem em morar de aluguel. A desvantagem em morar de aluguel, ela tem a ver com aquela quarta vantagem que a gente falou, né? É a falta de conhecimento, de disciplina, de embasamento mesmo, né? Para você que não tem esse conhecimento. Então, se a pessoa não tem conhecimento para poder estar investindo, por exemplo, se morar de aluguel se torna uma desvantagem. Então, se tem alguém, né, aqui, algum conhecido, alguém que você saiba, a pessoa tem dinheiro parado, por exemplo, lá na poupança, né, onde quer que seja, um dinheiro que está lá parado praticamente, desvalorizando, enfim, e está morando de aluguel, ou seja, ela está perdendo a oportunidade de investir esse dinheiro que está parado. E aí, assim, aqui nesse investir nós temos uma discussão muito maior, né? A questão de, não estou falando aqui de que as pessoas associam muito a comprar ação tem risco, então o dinheiro que eu tenho lá é um dinheiro que eu estou juntando para comprar, para dar entrada no financiamento. Não, justamente esse ponto que a gente está aqui provocando diariamente, fazendo com que as pessoas conheçam, entendam um pouquinho mais e saiam dessa zona de conforto de estar perdendo dinheiro lá, por exemplo, na poupança. Então, se a pessoa mora de aluguel e está com dinheiro parado, essa é a quarta desvantagem. Ela está perdendo, né, está perdendo o poder de aumentar a sua renda mensal, seja fazendo aí alguns investimentos, está perdendo a oportunidade de aumentar o seu patrimônio propriamente. Ok? Então essa acaba sendo também uma desvantagem, a quarta desvantagem
em morar de aluguel se a pessoa não tem conhecimento para estar investindo aquele dinheiro que está lá parado. Ok, pessoal? Então aqui falamos de vantagens e desvantagens de morar de aluguel. Era o nosso propósito aí nesse primeiro momento da gente estar conversando de um assunto tão interessante, né, nos dias atuais, que pode estar refletindo na vida de muitas pessoas, na sua, né, familiares, amigos. Deixa aí um comentário, nem todos eu consigo acompanhar aqui. Vender um apartamento para investir é uma atitude bem ousada. Isso aí, por isso que é importante conhecer, né? Como eu disse, aqui não tem viés algum. Se você abrir próprias ferramentas de internet, você vai ver que tem, como eu disse, né? Corretora de financiamento, mercado financeiro, falando que é melhor alugar. Aluga seu imóvel, sendo que a pessoa muitas vezes não tem conhecimento e vai estar fazendo talvez a pior decisão da vida dela. Assim como pode ser que tenha corretoras imobiliárias falando que adquirir imóvel é a melhor alternativa. No meu caso, por exemplo, não é. E aí eu estou aqui mostrando para vocês, né? Lógico, não vamos conseguir entrar aqui no nível tão de detalhe, mas no meu caso, né, que como a gente falou dessas vantagens, que eu tenho essa facilidade de estar podendo realmente reinvestir parte desse valor do imóvel que eu estou vendendo, então acaba sendo sim muito vantajoso. E, como eu disse, um ponto fundamental, não estamos aqui falando basicamente de números, de finanças, de matemática por si só. Não. Existe, por isso que a gente trouxe logo no início, esse viés como um todo, dessa imparcialidade, daquilo que é importante para você. Então, pode ser que seja mais vantajoso estar comprando imóvel ou alugando imóvel, mas você tem alguns outros pontos além da questão financeira, né? Um deles, por exemplo, que vale a pena falar, talvez seja estatisticamente a maior quantidade das pessoas, é o sonho, o desejo de ter uma casa própria. Então, ele sobrepõe muitas vezes a questão dos seus rendimentos. Então, pode ser, você tem a condição, quer adquirir, tem vontade de ter um imóvel, né? Então, nada mais óbvio, nada melhor do que correr atrás do seu sonho, do seu objetivo de adquirir aquele imóvel. Então, pode ser que a situação financeira por si só, ainda que você tenha um gasto maior, mas é uma vontade sua, é um desejo seu. Então, é extremamente razoável. Ok? Eu, por exemplo, compartilhando com vocês, eu estou vendendo esse imóvel, não quer dizer que eu sou contra adquirir imóveis. Não necessariamente, até porque em determinados momentos pode mudar. Inclusive eu tenho outro imóvel, então assim, o imóvel que eu estou morando atualmente, realmente eu acabei de vender, e por eu achar, por essa série de fatores que a gente está falando aqui, que neste momento eu entendo, eu e minha família, que a gente tem essa facilidade de estar tomando essa decisão, com base até nesses pontos, inclusive, né? E consigo estar reinvestindo em outras frentes. Ok? Tá claro até aí?